Oi, para você que não me conhece, eu sou Alex Luba, moro na Suíça e mostro através da minha vida um pouquinho dessa Suíça para vocês. Hoje é um vídeo muito diferente do que você está acostumado a assistir nesse canal. Eu preferia estar lá fora, mas o tempo não está tão legal não. Esses tempos atrás eu pedi para vocês deixarem umas perguntas lá no meu Instagram. Vocês deixaram. Essas perguntas eu vou responder hoje. Dá para viver em Zurique só com inglês? É uma pergunta para mim muito relativa, porque depende muito do que você vai fazer. Se é que nem o meu caso, eu chego sem nenhuma profissão do Brasil, só falando inglês aqui, depende do trabalho, você pode até conseguir no começo. Mas se você vai morar de verdade aqui como eu, no final você precisa da língua local, seja ela francês, italiano ou alemão. Aqui onde eu tô eu falo alemão, né? Então é obrigatório sim você falar alemão. Caso contrário, a não ser que você consiga um trabalho daquela maneira, tipo, você está no Brasil, consegue um trabalho aqui na Suíça e a firma toda fala só inglês, é da sua área e tal, talvez dessa maneira. Mas tipo, você chegando aqui de mala e cuia só em inglês é bom para se virar fazer o turismo. Mas no começo pode ser difícil para você arrumar um trabalho de verdade. Porque você tem que ver da seguinte maneira, você não vai só trabalhar nesse país. Você vai chegar o dia que você vai querer falar com seu vizinho fala que língua? Fala alemão, se você estiver na área que fala aqui o alemão, que é na Suíça alemã. Você vai ter que ir no supermercado, então lá eles vão falar só alemão praticamente. Claro, se você perguntar alguma coisa em inglês, se a pessoa falar inglês, ela vai falar contigo em inglês. Mas se você vai viver de verdade aqui, você é sim obrigado a falar o alemão. Mas, né, tem aquela coisa, às vezes você trabalha lá no escritório, só fala o inglês, então ali vai legal. Mas fora isso, lá fora é um outro mundo, ou seja, rola não. Na minha opinião, não rola. Principalmente se você quer se integrar no local que você tá, sabe? Então é muito importante. A língua pra mim é tudo. Se você não tem língua no lugar, seja onde você estiver, se você não tem a língua do local, é como se faltasse uma perna pra você. Tem alguns trens aqui que eles até falam inglês, mas são aqueles que são tipo internacionais, aqueles que vão da Suíça pra Itália, pra esses lugares onde tem muito turista dentro. Então talvez eles falem um pouco inglês, ou o trem que vai da estação de trem central de Zurique até a estação do aeroporto, que é embaixo do aeroporto, que tem um vídeo que eu fiz que é muito legal do aeroporto, é o primeiro link aqui embaixo, caso você tenha interesse, é muito legal mesmo. Esse talvez ele fale um pouquinho de inglês e você vai entender por quê, porque é turístico, né? São linhas que levam muitos turistas, só por isso que falam inglês, ou seja, em todas as outras linhas não vai falar inglês. O que eu quero dizer não é que o trem fala inglês, o que eu quero dizer é que vai ter uma mulher lá falando o nome da estação e para onde o trem vai e de onde ele vem, falando em inglês, alemão, francês ou às vezes até em italiano, depende da região que você estiver. É isso que eu quero dizer, o trem ele não fala, tá? É uma pessoa que fala lá atrás, entendeu? Qual a melhor cidade para imigrantes conseguirem emprego na Suíça na área de construção civil falando apenas inglês? Uau! Isso acho que tem bastante a ver com a primeira pergunta. Eu acho que não tem a melhor cidade. Se você me perguntar a melhor cidade que vai ter mais trabalho, eu diria Zurique. Então, naturalmente, que ali vai ser o melhor você falando inglês. Apesar que na construção é pouquíssimas pessoas que falam inglês. Porque inglês é mais outras áreas. Na construção é tudo estrangeiro. Então, o povo quase mal fala a língua dele, né? Então imagina falando inglês, talvez o chefe lá, mas o inglês não é a área da construção e tal, não é o forte da construção. Então eu recomendaria para você talvez Zurique, que seja muito melhor, porque aqui além de ser maior tem muito mais trabalho, então a possibilidade de você arrumar um trabalho vai ser muito melhor. Mas se você disser assim, não, eu quero dificuldade em arrumar um trabalho, porém eu quero mais fácil para a língua, então vai para a Suíça italiana. Lá falo italiano, então é super mais fácil, principalmente para você se você for um latino. No meu caso eu também já trabalhei na construção aqui e eu comecei aqui na Suíça alemã, ou seja, não tem inglês lá, ou seja, ninguém fala inglês aqui. Se você for para a Inglaterra, é outros papos. Lá naturalmente todo mundo vai falar o inglês, ou seja, é muito mais fácil. Daí vai ajudar muito você. Ou se você for para os Estados Unidos, Canadá, muito mais fácil. Mas a Suíça, como eles falam o inglês como segunda língua, língua do turismo e tal, então é muito difícil. Olá, Alex. Vivo no Japão e sou casado com uma suíça. Sou caminhoneiro. Tem trampo aí? Eita Japão, quem me conhece, ou seja, só a Magali sabe disso, agora vocês também vão saber. Eu curto muito o Japão, assisto muito vídeo do Japão, queria que tivesse mais ainda
YouTubers lá filmando o Japão. Eles filmam às vezes coisas inúteis, mas eu gostaria muito de conhecer o Japão. Tem muito trampo sim de caminhoneiro se você tiver carteira, porém essa carteira que você tem, ela é válida aqui, só que você, antes de usar ela para trabalhar aqui, você tem que frequentar uns cursos, ou seja, eles são muito exigentes. Depois de você frequentar esses cursos, daí você tem a carteira deles aqui, daí você pode com ela trabalhar, porque você ter a carteira de caminhão lá do Brasil, por exemplo, ou do Japão, é uma coisa, você tem, mesmo chegando aqui, se você usar para um caminhão que é seu, beleza, mas a partir do momento que você vai trabalhar com ela, você tem que frequentar outros cursos, carga pesada, ou eu não sei dizer porque eu não frequentei esse curso, mas eu quase fiz essa carteira, eu queria fazer. Mas depois que eu vi o quanto custava para fazer uma carteira de caminhão aqui do zero, sabe quanto? Média entre 10 a 15 mil francos, isso é praticamente 50 mil reais. Aqui é legal uma coisa também, se você é caminhoneiro, você tem os horários, você pode ir, por exemplo, de 5 da manhã até 8 da noite, depois à noite você não pode dirigir o caminhão, a não ser que você tenha uma licença especial, que daí você pode. Eu não comecei muito essa área no passado porque eu também não tinha 10 a 15 mil francos para dar numa carteira. E outra coisa, tem que acordar muito, mas muito cedo, e acordar cedo não é meu forte. Como ir para a Suíça estudar, trabalhar e arrasar sem R$1 no bolso, Alex? Amo seu canal. Eita, essa é uma pergunta bem realista, né? Acho que a maioria que quer vir para a Suíça tá nessa situação, ou seja, você já tá fugindo de uma vida que, não vou dizer que tá uma merda, mas eu sei por mim, tava uma merda no Brasil, então você quer o quê? Você quer vida melhor, você quer ir para onde? Para a Suíça. E chegar sem um centavo aqui é possível sim, só que uma coisa que eu acho muito importante para você que vem para a Suíça ou para qualquer outro país é você ter contatos e ter a casa de alguém para ficar. Caso contrário, meu amigo, você não fica nem 2 e muito menos 3 meses aqui, principalmente na Suíça. Só para você ter uma noção, um quarto qualquer está custando em média de 700 a 1.000 francos. Isso é em média de 3 a 4 mil reais, ou seja, é um quarto, gente, não é um apartamento não. Então você vai pegar um quarto ali para você ficar até arrumar trabalho, sem contar que eles são super exigentes na questão de arrumar um trabalho, você tem que falar a língua, tem que ter experiência, então você não vai arrumar da noite para o dia. Tem assim alguém para te ajudar, caso contrário você vai se dar mal. Infelizmente eu tenho que te dizer dessa maneira assim, mas eu tô falando bem real aqui para vocês não se iludirem. Como é a adaptação de uma criança brasileira que vai morar na Suíça? 5 anos de idade. Bom, eu não tenho filho, mas pelo que eu vejo, a experiência do pessoal que chega aqui com 5 anos é maravilhoso, porque ainda não começou a escola primária, sabe? Talvez está lá na creche, aquela história toda, então é muito fácil, vai pegar a língua muito fácil. Com praticamente 1 ano, 2, a criança já sai se comunicando com os amigos na língua local, seja lá italiano, francês ou alemão. Tem crianças que chegam aqui com 10, 11 anos também, que é muito fácil, na minha opinião, hein? Talvez você que tenha filho discorde da minha opinião e você mora aqui na Suíça, mas só vou dizer pela experiência que eu vejo com meus amigos. E sim, é fácil, porque eu vejo as crianças com 6, 7 meses depois, elas estão falando o alemão, ou seja, eu acho muito fácil. Sem contar que as próprias crianças dizem que a escola aqui é muito mais fácil do que no Brasil. E isso já é comprovado por várias pessoas que estudam aqui, ou seja, essas pessoas que são brasileiras, filhas de brasileiras, dizendo que a escola aqui é muito mais fácil do que no Brasil, ou seja, ou a pessoa é inteligente demais, não sei. Se você for de Zurique, ou seja, você está chegando em Zurique, está trazendo seu filho, digamos que ele tenha 7, 8 anos. Se ele for, assim, 5 anos de idade, ele vai numa escola normal, porém, ele vai frequentar, junto com a professora, a mesma sala de todo mundo, só que com ele vai ter uma atenção dobrada, vai estudar outras coisas para que ele primeiro aprenda a língua. Se ele já tem 10, 12 anos, ele vai começar em Zurique, numa escola especial, 6 a 8 meses, depende do quão rápido ele vai aprender o alemão, daí eles vão mandar para uma escola normal, que é uma escola comum, onde todas as crianças normais irão. Eu acho isso super bacana, ou seja, o país está preparado para receber pessoas estrangeiras. É país de primeiro mundo mesmo. Quanto tempo você demorou para se adaptar à vida na Suíça? Teve algum choque cultural assim que chegou? Eu acho que não tem como você não ter um choque cultural saindo do Brasil. O Brasil é outro universo comparando com tudo isso daqui. Depende do país que você for. Como eu vim para a Suíça, sim, claro que teve um choque cultural muito grande, porque eu venho do interior. E eu morei praticamente 5 anos no Brasil. Antes disso eu morava no Paraguai. Então
pra piorar, eu vim do Paraguai. Não tô falando que o Paraguai é pior não, mas eu vim lá do meio do mato, ou seja, não tinha nem supermercado na minha rua. O primeiro supermercado era 50 quilômetros. Então pra mim sim, teve um choque cultural. Eu demorei na média uns 3 anos pra começar de verdade me adaptar, ou seja, falar o alemão fluente, sabe? Ou pelo menos o básico pra você se virar aqui. E eu também cheguei com praticamente 16 anos, 15 a 16. Então, para mim, de um lado, foi ruim porque eu perdi minha juventude no Brasil. Eu estava começando aquela fase lá, a melhor fase da adolescência. Daí você chega aqui a um outro universo, fazer novas amizades, não é a sua língua. Para mim foi horrível de uma parte, com certeza. Mas no final eu acho que se você se dedicar, no começo eu fui muito relaxado, ser bem sincero, não queria aprender a língua. Demorei, mas aprendi depois e eu acho que sem a língua, por isso que eu digo, sem a língua você não é nada aqui. Principalmente na questão se você quer trabalhar e viver aqui. Olá amigo, espero que esteja bem. Trocaria a Suíça por outro país? E qual seria? Eu trocaria a Suíça pelo Brasil com certeza absoluta, porém com dinheiro. Como anda o verão europeu? Como ele anda eu não sei, porque eu nunca vi ele ter perna, mas tudo bem. Esse verão a gente pode dizer, fora brincadeira, a gente pode dizer que ele foi quente. Olha, bateu recordes aí, eu não sei de quantas décadas não dava um verão assim tão quente e longo. Eles fazem uma conta aqui de quantas horas de sol a gente teve no verão. Eles somam todas essas horas no ano inteiro, mas eles também somam na época do verão. E desse verão nós tivemos muitas horas de verão atingindo altas temperaturas, ou seja, muito quente. Para quem não gosta de verão igual eu, foi praticamente assim, difícil para dormir, né? Porque é muito calor. Mas eu gosto do verão, porém aquele verão assim com 20, 25 graus. Mas o verão com 30, 35 na Suíça, quem mora na Suíça sabe, parece que é pior do que do Brasil. Qual o preço da faculdade de medicina? Isso eu vou ter que ficar te devendo, porque eu realmente não sei o preço e eu não encontrei na internet. Até provavelmente você deve ter procurado e não ter tido muito sucesso, né? Porque não é fácil de encontrar esse preço simplesmente assim. Sem contar que aqui eles fazem um pouquinho diferente do Brasil. Não sei exatamente como funciona no Brasil, mas eu vou falar como funciona aqui. Aqui, a partir dos 15 anos mais ou menos, a pessoa escolhe a profissão que ela quer fazer. Então, se ela quiser enfermagem, ela vai começar a estudar só enfermagem, ou seja, 3 dias por semana mais ou menos, depende da área que você for fazer. Você vai na escola estudar coisas relacionadas à enfermagem, medicina e tudo mais. E 2 dias ela faz o prático, ou seja, vai no hospital os 2 dias, trabalhar como se fosse uma pessoa normal e ganha um pequeno salário assim. Isso no Brasil eles diriam que seria mais ou menos como estágio, né? Você está numa preparação para ser uma enfermeira. Depois que você acabou isso, que funciona normalmente 3 anos, daí sim você quer talvez estudar mais para ser um médico, daí você vai frequentar outros cursos, daí fazer a faculdade. Como é a questão de emprego para a mulher aí na Suíça? Já com visto todo certinho, mas sem saber alemão. Bom, acho que as perguntas antes respondem um pouco isso, né? Porque, como eu disse, para mim o alemão é tudo. A língua local do local que você for, seja onde for na Europa, é muito importante. Independente se você é mulher ou homem, não muda nada. Se você chegar aqui sem línguas e você não tiver contato, você não vai arrumar trabalho. Isso eu quase garanto para você. Quase. Eu sei que muitas pessoas enxergam o vídeo assim, as coisas que a gente faz, que a gente vive aqui, como se fosse tudo fácil, que a gente chegou e estava tudo prontinho pra gente, arrumamos um trabalho no primeiro mês. Eu sei que tem países que às vezes você até consegue isso, por exemplo, a Inglaterra. Eu vejo que muitos brasileiros chegam lá e já estão lavando louça no restaurante no outro dia. Aqui, infelizmente, não é assim. Eu queria que fosse, porque daí teria muito mais oportunidade para os estrangeiros. Ou os Estados Unidos, eu vejo que o povo trabalha lá, tem conta no banco, dirige carro, tudo que não fazem na Suíça, na América, lá com os americanos, é tudo mais fácil. Em quanto tempo trabalhando integralmente a pessoa consegue se estabilizar? E qual o melhor lugar da Suíça? Zurique, né? Claro, com certeza. Mas, né, é pra mim, porque eu sei que muita gente vai dar dislike aí só porque acham que tal lugar é melhor que Zurique, não sei o que. É a minha opinião, é própria. A pergunta é pra mim, então eu vou responder que é Zurique porque eu moro aqui e porque é a maior cidade da Suíça, onde tem mais oportunidade para todo mundo. Eu acho que um mês você tendo um trabalho que você ganha a média de 4 a 6 mil francos, você já consegue se estabilizar. Por quê? Você vai precisar de média de uns 1.500 para um aluguel, mais seguro de saúde, comida, transporte público, vai chegar a quanto? 2, a máximo 3 mil francos. Ou seja, você fica estabilizado
em um mês. Mas, né, quanto tempo você demorou para arrumar esse trabalho? Ou seja, é muito relativo. Mas é a pior na questão língua, né? Porque aqui fala o alemão. Como é o sistema de saúde por aí? Sou enfermeira, então sempre me interesso por essa parte. É boa, porque elas são todas privatizadas. Significa o quê? Que você paga, você recebe. Quanto mais pagar, mais você vai receber. Mas aqui você também, mesmo você não tendo seguro de saúde, você pode ir em qualquer médico. Você não precisa ter uma... como é que chama? Plano de saúde. Você não precisa ter um plano de saúde para você ir ao médico. Mas, a partir do momento que você mora aqui, você é obrigatório a ter. Ou seja, todo mundo tem. Aconteceu qualquer coisa contigo, você vai ao médico. E na minha opinião, é muito bom. É possível trocar o título de residência português pelo suíço? Bom, eu não sei como entender essa questão, mas o título de residência de Portugal, no caso, seria? Eu acho que isso é como se fosse o permisso aqui. Eu não sei se dá para você mudar. Eu acredito que não, porque tudo que você tem aqui nesse país é através do passaporte que você tem. E se você tem um passaporte europeu, vai ser através do passaporte europeu e não da residência que você tem num país vizinho, que não contaria nada aqui. Eles pedem o passaporte. Se você tem residência lá não sei aonde, não vai contar, na minha opinião. Porém, eu tô falando meio assim pelo que eu ouço, né? Eu não vou a fundo, eu não sei te dizer exatamente como seria nessa questão. Ótima ideia. Vocês sofreram alguma indiferença do povo suíço por serem brasileiros? Eu acho que querendo ou não, independente de quem você seja, vai ter sim uma indiferença. A mesma coisa um suíço chega lá no Brasil, no meio do pessoal, onde tem um grupo que todo mundo é brasileiro, a pessoa vai se sentir meio assim, vai ter quem vai falar alguma coisa, esse suíço aí, não sei o quê. E aqui eu acho que a gente não é diferente não. A gente vai num grupo aí que tá todo mundo suíço e você é o estrangeiro, você é meio assim deixado de lado, querendo ou não. Porém, isso eu não acho que seja uma discriminação. Eu acho isso super normal, porque você vai ter que se adaptar com eles, o jeito deles, querendo ou não, é muito diferente. Você tem hábitos diferentes deles, até o modo da gente falar entre brasileiros é totalmente diferente. Tentando resumir, eu acho que sim, tem alguns momentos, principalmente no trabalho. Tem vários trabalhos que você poderia subir de cargos. Porém, o cara é um brasileiro, ele é um estrangeiro. Então, naturalmente, que eles vão pegar um suíço. Ou seja, tem uma indiferença aí sim, mas se você trabalhar duro, você vai subir mesmo sendo um estrangeiro. Porém, você tem que dar o dobro do que um suíço dá. Isso é uma indiferença? Não sei se respondi essa pergunta direito, mas mais ou menos isso. Se imagina morando no Brasil de novo ou se aposenta aí mesmo? Com certeza, e não vai demorar. Eu me imagino lá, planejo tudinho e já vou estar lá no Brasil, se Deus quiser. Oi, Alex. Como você conheceu a Magali? Boa pergunta, mas essa pergunta não vai ser respondida nesse vídeo não, porque eu preciso da Magali aqui do meu lado. E se vocês gostaram desse vídeo, é muito, mas muito importante vocês deixarem o like, o comentário. Assim eu vou saber, talvez eu possa fazer um próximo vídeo, se vocês gostaram desse, claro. Falando como eu conheci a Magali, que eu acho que vai ser muito interessante e talvez servir assim um pouco de exemplo para muitos que querem conhecer uma linda pessoa, uma maravilhosa mulher. Eu conheci a minha. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco diferente do que eu costumo fazer, mas eu fiz porque tem muita gente nova chegando e não entende muito as coisas, como funciona aqui ou por que a gente está aqui. Eu só quero lembrar o porquê que eu estou aqui. Gente, eu não sou brasileiro para esse país aqui. Nesse país eu sou um italiano, porque eu tenho descendência italiana e sou, diante deles aqui, um italiano. Por isso que eu posso morar aqui. Caso contrário, como brasileiro, eu não poderia, tendo só o passaporte brasileiro, no caso. Claro, eu tenho passaporte italiano na mão. Eu sei, às vezes eu tenho que falar assim como se eu estivesse falando com crianças. Eu tenho que falar porque o povo parece que não entende. Eu moro aqui porque eu tenho um passaporte italiano. Muito obrigado por você ter assistido até o final deste vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Tem vídeo toda semana, pelo menos um. Aqui vou deixar 2 vídeos linkados também, que você possa assistir relacionados. E não esqueça de me seguir lá no Instagram, assim você sabe quando sai um vídeo novo e vê muita coisa em tempo real que eu posto lá muito antes de postar aqui no YouTube.